todos, meu nome é Sônia Maria Delbu, eu sou professora e coordenadora dos cursos de pós-graduação de Propriedade Imaterial e Direito do Entretenimento aqui da Escola Superior de Advocacia da UAB, ESA. E é com imenso prazer que hoje eu vou moderar esse debate sobre biografias não autorizadas, contando com a participação de 4 importantes juristas. Aqui ao meu lado direito, a professora Silmara Júnior de Abreu Quinelato. Ela é doutora, livre-docente e professora titular da Faculdade de Direito da USP, onde leciona na graduação e na pós-graduação. Ela é presidente da Comissão de Propriedade Intelectual do Instituto dos Advogados de São Paulo, membro das comissões de Direito Autoral e Direito do Entretenimento da UAB e autora de vários livros e artigos publicados no Brasil, Portugal e Itália. Ao seu lado, Dr. Gilberto Haddad Jabbour, advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC, onde também é professor, e é professor desde as primeiras turmas aqui da pós-graduação em Propriedade Imaterial e Direito do Entretenimento da ESA de São Paulo. Ao meu lado esquerdo, Dr. Lorival José dos Santos, ele é advogado, diretor jurídico da Associação Brasileira, Associação Nacional dos Editores de Revistas, ANER, e conselheiro da ANATEC. Ele é membro do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional e presidente da Comissão Permanente de Políticas Públicas do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP. Ao seu lado, o Dr. Manuel Seu Afonso Ferreira, que é advogado, conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo e da Fiesp, ex-secretário estadual de Justiça, conselheiro federal da UAB e da Associação dos Advogados de São Paulo e juiz efetivo do TRE de São Paulo. E nós teremos também a participação de uma comentarista, que é a doutora Paula Luciana Menezes, que é pós-graduada, advogada pós-graduada em Direito do Entretenimento, aqui pela ESA da UAB, né? E ela participará durante o intervalo e após o debate, fazendo seus comentários sobre o que foi dito aqui. E antes de passar a palavra para os debatedores, eu vou fazer um rápido panorama da legislação brasileira sobre o tema que nós vamos discutir. Bom, em primeiro lugar, o que é que vale mais no Brasil? É o direito tem a coletividade de ser informada ou é o direito individual da pessoa humana, a sua imagem, a sua honra e a sua intimidade? Como o ordenamento jurídico tratou dessas questões? Então, primeiro vamos falar um pouquinho, rapidamente, da proteção constitucional da liberdade de expressão. E a liberdade de expressão na Constituição de 88, ela realmente foi tratada de uma forma muito generosa e ela é protegida em vários dispositivos. Entre os direitos e garantias fundamentais, nós temos no artigo 5º, que é livre a manifestação do pensamento, que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença, e assegurado a todos, e aqui é o direito do cidadão, o direito à informação. E, além de tudo, nós temos no capítulo da comunicação social, há um reforço também, nesse sentido, de se proteger a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação não sofrerão qualquer restrição. Aí vai ter uma vírgula, observar o disposto nesta Constituição. No parágrafo 1º, vocês vão ver que não pode também haver nenhuma lei contém dispositivos que possam constituir um embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer meio de comunicação social. E aí tem uma vírgula, observar o disposto no artigo 5º e há vários dispositivos legais, dentre os quais aqueles que protegem justamente a imagem, a honra e a intimidade. Depois, nós temos a proteção constitucional aos direitos à imagem, à honra, à privacidade e à intimidade. E observo que esses direitos, que são alguns daqueles chamados direitos da personalidade, que são aqueles direitos essenciais à pessoa humana, a fim de assegurar a sua dignidade. E eles também estão muito bem protegidos na Constituição de 88, no mesmo artigo 5º. E eu vou ler só o inciso 10º, que fala que são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, como vocês viram, na própria Constituição já estão protegidos tanto a liberdade de expressão quanto os direitos da personalidade. Em 2002 veio o novo Código Civil, que entrou em vigor um ano depois, e ele vai proteger, num capítulo especial, os direitos da personalidade. É o capítulo 2º, artigos 11 a 21. Né? E aí nós temos dois tipos de proteção. Nós temos a proteção, a chamada tutela preventiva ou inibitória, e é ela que vai possibilitar uma proibição de divulgação de informação, que é aquela que visa impedir a consumação do dano ou então obter a cessação de uma ofensa ou lesão a direitos da personalidade. E nós temos também, nos outros artigos, a tutela ressarcitória, que é a que visa a obtenção de indenização pelos danos materiais ou morais decorrentes da ofensa aos direitos da personalidade. Tudo isso, na verdade, já existia na Constituição de 88 e efetivamente já aconteciam várias proibições, não só de biografias, mas também de artigos jornalísticos antes do Código Civil entrar em vigor. O artigo 21 é o que trata especificamente da privacidade e fala que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. O mais polêmico é o artigo 20, porque ele acaba, como diz aqui o professor Jabbour, misturando umbilicalmente a imagem, a honra, a voz e, além de tudo, ele tem algumas condicionantes. Então, eu vou ler rapidamente. Salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidos a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. É que nós temos duas condicionantes. É a situação de se atingir a honra da pessoa, e boa fama e respeitabilidade, nada mais são do que o direito à honra, ou se tiverem fins comerciais. E aí é o que se pergunta. O livro e o jornal, o fato de serem vendidos significa que a utilização da imagem, do nome ou de alguma questão ligada àquela pessoa tenha fins comerciais também? Ou não? Isso que nossos debatedores vão nos explicar. E aí nós temos um projeto de lei pelo deputado Newton Lima Neto, que é o projeto 393 de 2011, e ele visa alterar o artigo 20 do Código Civil. Basicamente, o parágrafo único se tornaria parágrafo 1º e entra um parágrafo 2º, basicamente para permitir biografias não autorizadas. Ele diz: a mera ausência de autorização não impede a divulgação de imagens, escritos e informações com finalidade biográfica de pessoa cuja trajetória pessoal, artística ou profissional tenha dimensão pública ou esteja inserida em acontecimentos de interesse da coletividade. Além desse projeto de lei, há uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação Nacional dos Editores de Livros, que é a ANEL, e cujo objeto é a declaração parcial de inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21 do Código Civil, sob a justificativa que eles não se coadunam com a liberdade de expressão e o direito à informação previsto na Constituição, que configuram uma espécie de censura privada. E então o que eles pretendem é que se declare a inconstitucionalidade parcial desses dois artigos, a fim de afastar do ordenamento jurídico brasileiro a necessidade de consentimento do biografado e, a forciore, de outras pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas, para publicação ou veiculação de obras biográficas. Então, este foi um rápido panorama da nossa legislação e dos projetos
e da ADIM, que visa modificar a nossa legislação. E agora eu vou passar a palavra para os nossos debatedores, e a minha primeira pergunta para eles vão ter 10 minutos cada um para se manifestar a esse respeito. Depois nós vamos ter um intervalo, após o qual eles vão discutir livremente. A legislação brasileira proíbe as biografias não autorizadas? Em caso positivo, a nossa lei precisa ser mudada? Eu passo, em primeiro lugar, a palavra para a doutora Silmar. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito a honra de ter sido convidada para esse debate. Cumprimento os meus colegas e cumprimento as pessoas que nos assistem. O tema é muito relevante e acho que ocupa o grande interesse de todos atualmente. Teremos a audiência pública no dia 21 e 22 no Supremo Tribunal Federal. Bem, doutora Sônia, eu tenho 10 minutos? Isso. Sim. Respondendo à sua pergunta, quanto à proibição, a minha resposta é em termos, não necessariamente. O artigo 20 do Código Civil, ao consignar salvo se autorizadas, entre outras hipóteses, avaliza a quase óbvia que dá maior resguardo ao biógrafo quanto à responsabilidade civil, que a ANEEL quer afastar conforme números 38 e 41 da petição inicial, aspectos com os quais eu não concordo, já adianto a minha posição. Quanto aos aspectos constitucionais que devem ser lembrados, não há hierarquia entre liberdade de expressão e outras liberdades ou direitos e garantias fundamentais, que são direitos da personalidade no âmbito civil. O Supremo Tribunal Federal sempre deu importância ao caso concreto, e no caso concreto ele deu primazia às pessoas, no caso os judeus, que foram muito ofendidos numa obra literária, o denominado caso Elvanger. E em outro caso, que é a ADIM do humor, deu primazia à liberdade de expressão. Depende do caso concreto, e estes são apenas alguns dos casos que eu tive a oportunidade de analisar e que estão ricamente expostos no livro Direito Constitucional de Gilmar Mendes e Paulo Gonet Branco. Gostaria de dizer também que não há censura. A censura é estatal e não considera a ponderação de direitos, como é o caso liberdade de expressão e direitos da personalidade do biografado, são direitos da mesma importância. Falar-se em censura é fugir do tema da colisão de direitos fundamentais e de direitos da personalidade. No livro que eu citei, o coautor Gonet Branco define censura como ação governamental de ordem prévia centrada no conteúdo da mensagem. Cabe ao legislador ordinário um espaço de manobra, que é uma expressão usada por civilistas, para decidir as questões que envolvem direitos da personalidade, para orientar os ditames constitucionais. Esta afirmação eu retirei de um artigo de 3 autores, um dos quais é o constitucionalista Jorge Miranda, que é o artigo A Dicotomia entre os Direitos da Personalidade e os Direitos Fundamentais. Antes de passar às conclusões a que eu cheguei, depois de estudos que fiz já há mais de um ano, e esses estudos vão ser publicados no dia 26 agora, em livro que será lançado, e também a pedido do Instituto dos Advogados de São Paulo, eu fiz um parecer sobre a matéria. Eu quero adiantar algumas das minhas conclusões. E antes delas, eu gostaria de dizer que o biografado não tem direitos autorais, a não ser que ele participe efetivamente na criação da obra. Direito autoral protege criação. É para se ver, no caso concreto, se o biografado efetivamente participou criando. E mera revisão, atualização, não indica coautoria. Está claríssimo na Lei de Direitos Autorais. Então, adiantando algumas das minhas conclusões, que envolvem
esta ação direta de inconstitucionalidade 4815, o projeto de lei do deputado Milton Lima, eu diria que, primeira, quer sejam considerados liberdades públicas, quer como direitos da personalidade, não há hierarquia em abstrato entre liberdade de expressão de um lado, direito à vida privada, à intimidade, ao segredo, à imagem, mesmo quando se referem a pessoas notórias, não cabendo invocar-se censura. Segunda, em relação a elas, as pessoas notórias, há exceções a serem observadas no caso concreto, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sempre, sendo necessário distinguir o interesse público e mera curiosidade do público. Tarefa nem sempre fácil, mas é um desafio a ser enfrentado casuisticamente. Terceira conclusão, não cabe a definição a priorística de dano não indenizável, como se pretende na mencionada ADIM, na interpretação, à luz da Constituição da República e dos artigos 20 e 21 do Código Civil. Não há, na próxima conclusão, não há relação de causa e efeito entre a autorização para a biografia e isenção de responsabilidade civil, bem como entre falta de autorização para a biografia e existência de dano fundado em responsabilidade civil. Eu enfatizo novamente a importância do caso concreto. Próxima conclusão, salvo no caso de concordância expressa do biografado ou retratado, à vista do inteiro teor da obra, a responsabilidade civil existirá sempre, em tese, com ou sem consentimento do biografado por força dos artigos 186 e 187 do Código Civil. Lembrando que a responsabilidade civil é uma conquista democrática ao longo da história. Ela existe bem antes da Lei das 12 Tábuas. A inserção de parágrafo ao artigo 20 do Código Civil, como se pretende no projeto de lei, poderá justificar-se em nome do interesse público ligado à história, com a ressalva de responsabilidade civil a ser apurada no caso concreto. E a despeito da inexistência de mencionado parágrafo, o conteúdo proposto por esse projeto de lei representa a adequada interpretação sistemática do artigo 20 do Código Civil, bem como à luz da Constituição da República e da doutrina dos direitos da personalidade. Muito obrigada. A legislação brasileira proíbe as biografias não autorizadas. Caso positivo, ela deve ser alterada. A minha resposta, direta, objetiva e não contundente, mas objetiva. Eu desde logo respondo, não, o direito brasileiro não proíbe as biografias não autorizadas. E vou mais longe, com a devida vênia dos meus pares. Ela não apenas não as proíbe, como até as incentiva. E para isso, na minha visão, não precisam ser alterados os artigos 20 e 21 do Código Civil. Basta que se lhes empreste a interpretação conforme que é prevista na legislação que rege o controle de constitucionalidade, prevista no regimento interno do Supremo e pedida nesta magnífica petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade apresentada ao Supremo Tribunal Federal. E por quê? Porque que, a meu juízo, ou na minha óptica, como diria o ministro Marco Aurélio, não é preciso alterar a lei, não é preciso acrescentar nada à lei, bastando a Constituição. Porque a Constituição, a doutora Sônia já antecipou, a Constituição tutela a liberdade de expressão, tutela a liberdade de comunicação, de transmissão intelectual, científica
e artística, independentemente de censura ou licença. Porque a Constituição dita liberdade de expressão daquilo que for veiculado sob qualquer forma, processo ou veículo. Ela é ampla nessa proibição da censura, porque a Constituição dita o acesso de todos à informação, inclusive na informação que diga respeito apenas ao interesse geral ou coletivo. Porque quando a Constituição garante o direito à inviolabilidade da personalidade, ela está referindo à privacidade irrelevante, está referindo ao comadrio, à boquirrotice. É isso que ela está proibindo pela inviolabilidade que assegura a privacidade. Não é toda e qualquer privacidade que a Constituição garanta a inviolabilidade, mas apenas a privacidade das figuras que não sejam, com a devida vênia da professora Silmara, que não sejam notórios principais ou notórios circunstanciais, pela passagem que tiveram em acontecimentos que alcançaram a notoriedade. Mas, mesmo que assim não fosse, porque quando a Constituição resguarda a inviolabilidade dos direitos de personalidade, estabelece como sanção, e nisso ela é expressa, a indenização, o direito à indenização pelo dano material ou moral. Portanto, com essa punição, com essa tipificação punitiva, excluindo a possibilidade da censura anterior, da censura à informação, a censura. Eu quero ressaltar aqui que esses dispositivos do Código Civil, aplicados da maneira estreita, míope, que se pretende sejam aplicados, atinge não só as biografias, atinge a imprensa em geral, atinge revistas, jornais, emissoras de televisão, etc. E agora, fugindo um pouco do artigo 5º da Constituição, ou seja, do regramento dos direitos fundamentais da cidadania, não será preciso nada além de conceder uma interpretação conforme ao Código Civil, porque a Constituição é expressa ao assegurar, inclusive, portanto, aos biógrafos desautorizados, o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional. Essa é a minha posição, também porque a Constituição Federal tutela, como nem poderia deixar de ser, a historiografia brasileira. E, portanto, a intromissão do biógrafo na privacidade dos famosos, dos notórios, por exemplo, do Dr. Lorival, sempre que alguma coisa relativa à privacidade do meu amigo Lorival diga respeito à sua, ou toque, ou influa, ou de alguma maneira mantenha um nexo de causalidade com a sua postura pública. Porque a Constituição privilegia a liberdade de expressão, que, mais uma vez, com a devida vênia da professora Silmara, tem sim uma posição preferencial no equilíbrio dos direitos fundamentais, ela não impede, mas incentiva, favorece que a toxicomania, o alcoolismo, os desvios sexuais, as alucinações, as psicoses, as psicopatias, os maus passos dos biografados sejam expostos, desde que, insisto, tenham relação com a sua conduta pública.
Eu imagino o que seria da história brasileira se não se pudesse tocar nas peripécias amorosas do nosso Pedro I, ou das ligações extraconjugais, das múltiplas ligações extraconjugais com a devida vênia, porque mortos estão, de Dom Pedro II e do presidente Getúlio Vargas, múltiplas, da epilepsia de Machado de Assis, da abstinência sexual do chefe da coluna Prestes, de Luiz Carlos Prestes, até o seu casamento. Enfim, se isso acontecesse, nós não teríamos história. Se uma interpretação cega, míope, do Código Civil impedisse a divulgação dessas privacidades, nós não teríamos histórias. Teríamos aquilo que a saudosíssima Raquel de Queiroz externou num parecer que certa feita me forneceu. Nós teríamos uma versão da história, uma versão postiça, maquiada e emasculada da história. Resumindo bem, os dispositivos do Código Civil, os artigos 21 e 22, não impedem as biografias livres. A meu ver, é suficiente que, com as lentes da Constituição, sejam lidos esses regramentos. Não é preciso lei, é preciso apenas a interpretação, conforme que os professores Gustavo Binemboy e Gustavo Tepedino pedem na petição inicial desta ação que corre no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Obrigada. Passo a palavra para o Gilberto Chabu. Queria agradecer a honra de mais um convite feito por essa escola, que tem uma importância diferenciada ao ensino jurídico. Quero agradecer a honra de estar lado a lado de grandes nomes, mestre de todos nós nessa área, o Dr. Manuel Alceu, com quem em disputas judiciais muito aprendi e guardo com muita alegria os nossos embates e continuo seu aluno. Professor Lorival, um grande amigo, um exemplar advogado, receba aí os meus cumprimentos. E a nossa professora Silmara Quinelato, especialista nesse tema, que tem trazido profundas pesquisas a respeito desse tema pantanoso, árido e cambiante, né? E eu me sinto obrigado a pegar os óculos depois dessa calorosa e sempre intrigante e competente posição que o professor Manuel Alceu sustentou, e confesso que me sinto bem ao lado da professora Silmara duplamente, não só sentados, mas compartilho em grande parte aquilo que foi dito. É interessante, talvez politicamente correto e crescentemente aplaudido, defender a liberdade de expressão sem peias e sem nada mais. O Supremo Tribunal Federal nos deu uma aula de como isso deveria ser feito. Deveria. Disse que a cultura é o argumento maior para autorizar e para permitir as biografias sem anuência do biografado ou dos sucessores. O artigo 215 seria aí o arrimo em obséquio ao Constituinte, que promoveu o acesso à cultura, a veiculação cultural. O que me parece, com a vênia dos demais, é que não se dispensa o enaltecimento de craques do futebol ou de cantores premiados, né? Segundo o próprio autor do projeto de lei embute na sua justificativa. Mas me parece que a finalidade
da divulgação e da promoção cultural são muito mais ricas e mais nobres do que aquelas, de certo modo, até vulgarmente lançadas na justificação do projeto com a devida vênia. Argumenta-se também que a marcha tecnológica seria mais um argumento em abono a essa liberação, a essa alforria aos biógrafos, né? Mas se esquece de algo muito importante. A Constituição Federal não estabeleceu jamais a primazia da comunicação social. O comunicador social encontra limites muito bem claros e estabelecidos naquela ressalva, na claríssima ressalva do parágrafo único do artigo 220. E se a Constituição Federal não é tão indulgente quanto parece, nem com o comunicador social, ao qual conferiu uma amplitude enorme no exercício dessa caríssima atividade, talvez a mais importante numa sociedade democrática e de direito, eu pergunto, será que o Constituinte teria concedido essa liberdade àqueles que pretendem divulgar fatos, verídicos ou não, da vida alheia de pessoas famosas, notórias ou públicas? Onde está o direito à reserva? Não pela sua qualificação no seio do artigo 5º, inciso 10º, de inviolável. Não há direitos invioláveis. Não há. Não há direitos absolutos, nem a vida é um direito absoluto. Não é absoluto porque a Constituição prevê a pena de morte, em casos excepcionais, de guerra declarada. E se entre a vida da gestante e do nascituro o médico dever decidir entre uma e outra, é mais um argumento de ordem biológica, segundo o qual nem o direito à vida é absoluto. A comunicação social não me parece dotada dessa magnificência ou dessa absolutez. Será que a pessoa notória, os personagens importantes não têm o direito à reserva? Será necessário que o judiciário interceda em favor daqueles que não querem divulgar verdades ou mentiras, imagens, escritos, como diz o artigo 20 e o projeto propõe? Por que não se respeitar a vontade do biografado, a vontade dos seus sucessores? Um dos argumentos que o projeto utiliza é de que, atualmente, há um comércio negro, ilícito e desregrado, odioso, de fotografias de pessoas importantes em locais públicos ou não públicos, como nos ensina o Dr. Manuel Alceu, um belíssimo parecer do qual não me esqueço. Eu pergunto, se o projeto de lei se tornar uma norma jurídica, ou a ação 4.815, ação direta de inconstitucionalidade, for acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, o que não se fará para se obter informações a respeito da vida e das coisas alheias? Hoje, as fotografias têm um valor elevado. E o resto? Por que os biógrafos devem sempre não se satisfazer com aquilo que se conhece, com aquilo que se publica, e pretender sempre escarafunchar a vida e as coisas alheias para a publicação de uma biografia? É aí que entra a ilicitude, na minha modesta visão. É aí que se discute até que ponto essa liberdade exerce a sua influência. Nenhum biógrafo se contentará com aquilo que está à sua disposição. E eu pergunto, caso a família e os sucessores recusem informações, recusem a entrevista, recusem a entrega de informações para a edição de uma biografia, onde ele irá buscá-las? Não será editada a biografia? Então há um risco de que essa alforria, os biógrafos também fazem, possa se tornar um problema mais sério, uma corrida desenfreada, um frenesi pela aquisição da informação sigilosa, privada, de modo que tenho muito receio dessa admirável batalha travada entre aqueles que querem se manter na zona de resguardo, na zona da riservatezza dos italianos, daqueles outros que sustentam a todo custo que a Constituição, como o nosso ilustre professor Manuel Alceu, permite, sem mais nem menos,
a publicação daquilo que for necessário em nome de pessoas notórias ou ilustres. E quase terminando, eu indago: quem são ilustres, quem são notórios? O projeto não é dotado de uma técnica redacional admirável. Diz o parágrafo 2º, onde se centra a polêmica: a mera ausência de autorização não impede a divulgação de imagens, escritos e informações com finalidade biográfica de pessoa cuja trajetória pessoal, artística ou profissional tenha dimensão pública ou esteja inserida em acontecimentos de interesse da coletividade. Não há dúvida que o dispositivo é recheado de conceitos legais indeterminados que caberá, como lembra a professora Silmara, ao judiciário casuisticamente examinar. Eu pergunto: o que é a mera ausência de autorização? A mera ausência de autorização seria o silêncio complacente, obsequioso, aquele que sabe que uma biografia está no prelo e nada faz, tendo conhecimento de que algo possa acontecer, de que a sua intimidade possa ser devassada. Essa é a mera ausência de autorização? O que é um mera? Mero é puro, simples, algo sem qualificativo, sem nenhum tipo de adjetivo. Será que aquele que não só discordou, mas como se insurgiu, se insere nessa proibição ou nessa concessão, nessa alforria? Repito, a lei, ou melhor, o projeto, diz: a mera ausência de autorização. Seria uma expressão mal posta no projeto? A mera ausência de autorização? Seria ela sinônima de, independentemente da concordância? Aí sim, me parece que o projeto concederia mais liberdade. Mas me parecem expressões diferentes, e essa, assim como está colocada, causará muita polêmica na minha modesta impressão. E o projeto vai além, com a mesma deficiência do artigo 20 do Código Civil, com respeito aos estudiosos, entendo que o projeto dá muito mais daquilo que se poderia esperar. Ele permite não apenas a divulgação de imagens, mas também de escritos e informações com finalidade biográfica. O que são escritos? Seriam direitos autorais debaixo desses escritos? Ou seriam dados da privacidade? O que são informações? É tudo. A ação direta de inconstitucionalidade pretende ser ainda mais generosa com as editoras e biógrafos. Há 2 pedidos ali lançados. O primeiro deles para que não haja nenhum tipo de empeço ou óbice a publicação ou veiculação de obras biográficas, literárias ou audiovisuais. Ponto. E o segundo pedido, caso o primeiro se mostre exagerado ou seja desacolhido, restringe a permissão das biografias, na mesma linha do projeto, às pessoas públicas ou envolvidas em acontecimentos de interesse coletivo. Então, eu concluo dizendo o seguinte: não vejo a Constituição Federal dotada dessa indulgência tão grande com os biógrafos, tão pouco com os comunicadores sociais. A alforria pretendida por aqueles que querem editar livros e veicular aspectos e apanágios de João e Maria, muitas vezes ávidos pela besbilhotice, não é, professor Manuel Seu, e pelo mexerico, não me parece que tenham essa liberdade ilimitada, desavisada, como querem alguns sustentar. O Código Civil, depois de anos de gestação, trouxe um dos artigos mais importantes para a defesa dos direitos fundamentais da personalidade, que é o artigo 12. Basta uma ameaça para que o judiciário possa intervir na defesa desses direitos. Termino, por fim, manifestando minha preocupação com esse frenesi em favor da liberdade de expressão, que é enorme, é altaneira, como já disse um grande baiano, mas não é ilimitada. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o doutor Lorival, só avisando que, diante do adiantado da hora, nós teremos só uns 5 minutinhos de intervalo depois. Bem, é uma honra ter sido convidado, foi uma honra ter sido convidado para estar aqui também, ao lado de pessoas tão ilustres, numa
faculdade, numa universidade da qual eu já participei em algumas ocasiões, com muita honra também, e falando sobre um assunto tão relevante, um assunto que nos toma muita atenção e de uma forma muito justa. Eu estou aqui ao lado do meu querido amigo e uma pessoa que eu admiro e respeito, Manuel Seu, grande advogado, grande jurista, doutora Silmara, que também soube hoje, faz parte também conosco lá do Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu também faço parte, sou conselheiro do Instituto e estou lá numa comissão. Meu querido amigo, professor Gilberto Haddad, que eu tenho grande admiração e respeito também, doutora Sônia Delbu. E me parece que depois dessa apresentação eu posso encerrar, porque meu tempo já se esgotou. Mas eu quero que vocês me deem, pelo menos, a oportunidade de expressar, obviamente, não falando de minúcias das leis, que são muito importantes, nós deveremos voltar a esse debate, conversar sobre isso, mas o tempo agora é um pouco curto. Eu gostaria apenas de dizer o seguinte: eu defendo a importância e a predominância da Constituição sobre qualquer lei ordinária, sobre qualquer legislação menor. Desde Marshall, no célebre julgamento luminoso do Marbury and Madison, que em 1803 ensinou a nação americana e o mundo a respeitar a Constituição como lei maior, e disse claramente: ou nós temos uma Constituição que se curva a qualquer resolução, ou nós temos uma Constituição como lei maior, como lei superior e suprema do país. Se o primeiro caso for verdadeiro, se ela se curvar a toda a legislação menor, então nós aqui fazemos parte de uma população que tolamente tentou limitar o poder ilimitável do Estado. Estamos aqui não com uma Constituição generosa, como a doutora Sônia até se referiu, eu peço permissão até para não concordar. Ela não é generosa, ela é justa. Ela veio corrigir um erro de percurso do Estado brasileiro. Nós saímos de uma ditadura. Nós saímos de uma ditadura em que os atos institucionais, com força constitucional, estrangularam, garrotearam, tornaram letra morta a Constituição de 67 e a emenda constitucional de 69. Eu entrei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 1969, juntamente com a AI-5, que entrou em vigor em dezembro de 68. E sei muito bem que o AI-5 fechou o país e acabou, extinguiu com o regime constitucional no país. Então, a Constituição de agora, ela não foi generosa. Ela reagiu à altura em razão de um regime de força que estava imperando nas terras brasileiras. Acho, inclusive, que a liberdade, entendo que a liberdade é a base da democracia e foi tratada pela Constituição da República, foi tratada pela Constituição de 88 como um direito superior e um direito que não pode, um direito fundamental e que não pode ser cerceado de nenhuma forma. Quando se fala em direito fundamental, a intimidade, a honra, a imagem da pessoa, obviamente direitos fundamentais e justamente colocados dentro do título das cláusulas pétreas, do título que contém as cláusulas pétreas da Constituição brasileira. Mas não tenho dúvida que, se você analisar o direito e a garantia de cada um dos itens, tanto da liberdade sem censura, quanto dos direitos à intimidade, à honra, você verá que a garantia da liberdade é a ausência absoluta da censura. A garantia dos direitos da intimidade são as ações que poderão ser propostas caso esses direitos sejam violados. Por aí eu já estou vendo, sim, uma diferença de tratamento, até porque o artigo 5º da Constituição traz
no seu caput, a liberdade. Se você lê o artigo 5º no caput, a liberdade está expressada na íntegra, dentro do caput. Entendo, então, que nós temos uma Constituição que consagra a liberdade sem censura como direito principal e não sabemos, infelizmente, lidar muito bem com essa liberdade. Tanto que nós vemos a todo instante tentativas de censura pelo Poder Judiciário e por outros poderes, executivo, legislativo e judiciário. Entendo perfeitamente essas questões, até porque passamos por quase 30 anos de ditadura militar, com o país fechado pelos AI-5 da vida, que caçaram, inclusive, a ordem de habeas corpus. Nós não tínhamos nem o direito a pessoa que fosse considerada por exames ou por julgamentos do poder militar como pessoas que não pensassem em linha com o poder poderiam, inclusive, nem ter o direito, nem tinham o direito ao habeas corpus se fossem detidas, se fossem presas. Quer dizer, é um absurdo, é uma insanidade política que nós, com a qual nós convivemos. Entendo a liberdade como poder supremo, sim. Entendo que o artigo 20 do Código Civil, que fala sobre a proibição, eu não entendo que a proibição possa ser levada a uma interpretação tão forte, porque se uma lei ordinária proíbe o que a Constituição diz que é livre, me parece que nós estamos aí tendo uma exegese um pouco desfocada ou dúbia. E nós somos exegetas românticos, eu entendo. O Carlos Maximiliano, o grande Carlos Maximiliano, numa obra imperdível, num clássico sobre a hermenêutica jurídica, ele já fala da jurisprudência sentimental. Aliás, eu até usei a jurisprudência sentimental num trabalho que fiz no passado. Ele fala sobre a jurisprudência sentimental, mas eu digo que a nossa exegese é um pouco sentimental. Contra até os ensinamentos clássicos de Kelsen, que diz que o homem não é tido pelos seus caracteres fisiológicos ou tido pelo direito, apreendido pelo direito, pelos seus caracteres fisiológicos ou espirituais, e sim pelos seus atos, pelas suas ações. Então, a Dona Maria, o seu José, tão bom, não estão sendo analisados. Estamos analisando, sim, os atos. Acho que o artigo 20 do Código Civil não pode não proibir, não entendo que, por uma questão constitucional, como bem disse meu amigo Manuel, não pode não proibir em nenhuma outra legislação a publicação de biografias, mas ele deverá, obviamente, ser analisado dentro dos critérios da seriedade com que essa utilização deverá ser feita, e temos sempre de partir do pressuposto de que o biógrafo está passando para os pósteros a história do país, a história do mundo cultural do país, e respeitar por isso, e não partir do pressuposto de que sempre temos alguém interessado em violar um direito ao se fazer uma biografia. Eu não tenho mais tempo, mas gostaria de estar à disposição dos senhores para depois discutirmos. E voltamos em seguida. Agora eu passo a palavra para o nosso comentarista. Cheguei aqui para comentar um pouquinho desse brilhante debate que se iniciou há pouco. A doutora Sônia iniciou o debate conversando um pouco com a gente, explicando o que está acontecendo, dando um rápido panorama do que ocorre em relação ao que se questiona hoje, né? O que vale a pena, o que vale mais, a liberdade de expressão ou o direito à imagem, à honra e à intimidade dos retratados. Ela situou a questão no aspecto constitucional e citou o artigo 5º em seus dispositivos que protegem tanto a honra quanto a liberdade de expressão.
E ela lembrou que em 2002 o Código Civil trouxe um capítulo especial para a proteção da personalidade, especialmente o capítulo dos artigos 20 e 22. Especialmente os artigos 20 e 22. Colocou a questão que é hoje debatida, porque o artigo 20 ele diz que é proibido o uso comercial da imagem das pessoas. E a questão é, a venda de livros se enquadra ou não se enquadra nesse uso comercial? E questionou objetivamente os nossos debatedores sobre se a legislação brasileira proíbe as biografias não autorizadas e se, em caso positivo, ela precisa ser modificada. A doutora Silmara, que foi a nossa primeira debatedora, iniciou sua fala dizendo que não há hierarquia entre as normas da Constituição Federal. Para ela, o que importa é o caso concreto e ela confirma até que, segundo estudos que ela faz, o Supremo Tribunal Federal também se interessa pelo caso concreto. Há casos em que ele dá primazia ao direito da personalidade. Em seus estudos, ela vai publicar um livro, uma obra acerca do assunto, e ela diz que ela adiantou algumas conclusões aí. Uma delas é que não há, a primeira, como ela já iniciou, não há hierarquia entre a liberdade de publicação, a liberdade de expressão e o direito da personalidade, e que não cabe falar em censura. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que há excessos para pessoas notórias, né? Que pode haver excessos de interesse para essas pessoas notórias. E isso deve ser decidido de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade. Deve-se enfrentar o que é o interesse, deve-se diferenciar o que é o interesse público do que é o interesse do público, o que é bastante difícil na visão da professora Silmara. Para ela também não cabe a indenização, a intenção da ADIM de não indenizar o dano. Para ela tem que haver, sim, a indenização. Ela enfatizou novamente a importância da análise do caso concreto e ela falou também sobre a existência eterna de possibilidade do biografado de se retratar ou de pedir algum tipo de retratação, independentemente de ter ou não ter autorizado. Em seguida, o Dr. Manuel Alceu teve uma apresentação bastante objetiva. Ele diz que a Constituição Federal não proíbe e até incentiva a liberdade de expressão. Para ele, não há necessidade nenhuma de alterar os artigos 20 e 21, basta interpretá-los à luz da própria Constituição. Para ele, a Constituição tutela a liberdade de comunicação e ela é até bastante, ela é favorável, muito mais, à liberdade de comunicação do que à proteção da vida privada. Ele diz que quando a Constituição Federal protege a vida privada, ela assegura apenas a informação irrelevante, né? O boquirrotismo, a fofoca, essa a proteção que a Constituição Federal dá à vida privada. E isso acontece apenas às figuras que não sejam notórias, porque quando a figura é notória, quando a pessoa é uma personalidade, não é assim. Mas ele lembra que a Constituição Federal estabelece, sim, a punição. E ele diz que se o artigo 20 e o artigo 21 forem aplicados de uma maneira estreita e míope, como se quer fazer aqui no caso das biografias, então não haveria necessidade de nova lei. E isso atingiria até mesmo a imprensa, não apenas as questões da biografia, atingiria toda a comunicação social. Para ele não há necessidade de nova lei, porque com a Constituição Federal assegura aos biografados a possibilidade, aos biografados, a possibilidade de reparação e até a possibilidade de impedir a divulgação indevida de informações. Então, a Constituição, para ele, a Constituição Federal, tem sim uma posição preferencial, incentiva a liberdade de expressão e até favorece que os malfeitos sejam expostos. Ele utilizou essa palavra, malfeitos, desde que esses malfeitos tenham relação com a vida pública do retratado. Ele citou alguns casos importantes, como a epilepsia de Machado de Assis, a abstinência sexual de Luiz Carlos Prestes. Quer dizer, ele disse que se esses casos fossem esquecidos, se não fossem divulgados,
o que seria da história, né? A história seria contada pela metade. Então, para ele, não é preciso nenhuma nova lei, basta a interpretação dos artigos de acordo com a Constituição Federal. O doutor Gilberto Jabbour já é mais comedido em relação a essa questão. Para ele, ele vê que parece politicamente correto defender a liberdade de expressão, defender a liberdade total, porém, para ele, isso é muito perigoso, é um risco muito grande defender a desnecessidade de autorização para publicação das biografias. Para ele, a finalidade de divulgação cultural é muito sutil em relação à necessidade de proteção das pessoas retratadas. E ele, assim como a professora Silmara, ele entende que não há primazia da liberdade de expressão em relação à proteção da intimidade. O professor Gilberto Jabbour, ele entende que a Constituição Federal não foi indulgente com a comunicação social. Pelo contrário, ela estabeleceu os limites ao direito da personalidade, assim como estabeleceu as liberdades de expressão. O professor Gilberto Jabbour, inclusive, lembrou que não há direito absoluto. Nenhum nem outro é direito absoluto. E citou também o direito à vida. Ele falou, nem mesmo o direito à vida é absoluto na Constituição Federal. Então, como é que poderíamos considerar tanto a liberdade de expressão quanto a proteção máxima aos direitos da personalidade como direitos absolutos, né? E ele questiona, né, com bastante ênfase um dos argumentos do projeto de lei, que é justamente a questão dos paparazzis, das fotografias que são tiradas de formas invasivas. E ele questiona se isso também não vai acontecer se houver uma maior liberação das biografias não autorizadas. Então, assim como aqueles fotógrafos invadem locais privados para obter fotografias dos ídolos, ele questiona se isso também não vai acontecer para a obtenção de informações. E ele se preocupa muito com isso, porque ele acha que há o risco de que essa alforria, né, de que essa permissão possa se tornar uma corrida desenfreada pela informação sigilosa. Ele tem bastante receio de que essa batalha travada entre os biógrafos e editoras e as pessoas ilustres acabe com a proteção que a Constituição já confere à personalidade. Ele questiona também o texto do projeto de lei, dizendo o que seria a mera ausência de autorização, né? Se isso seria mera ausência igual a independentemente de concordância, né? Então ele acha que esse texto também está um pouquinho defasado, assim como o artigo 20 também não está com uma redação primorosa, e conclui dizendo que a Constituição Federal não é dotada de indulgência, que não há uma liberdade desavisada para as publicações, e que o Código Civil trouxe uma importante contribuição, que é o artigo 12, para a possibilidade de intervenção do judiciário para a proteção dos direitos da personalidade. E, por fim, o doutor Lorival falou um pouquinho sobre as minúcias, né, das leis. Ele fala que a Constituição Federal não pode se sujeitar às minúcias da lei, que a Constituição Federal é a lei maior. Né? Se fosse assim, significaria que o Constituinte teria trabalhado em vão em relação às leis menores. Para o doutor Lorival, a Constituição não é generosa com a liberdade de expressão. Na opinião do doutor Lorival, a Constituição é justa. Ela simplesmente reagiu à altura do regime forçado que estávamos vivendo antes da sua edição. Para ele, a Constituição Federal a liberdade de expressão é a base da democracia, e isso não é de forma alguma pode ser caracterizado como uma liberalidade. Na verdade, para ele,
a garantia da liberdade, a garantia, os direitos da personalidade são também garantidos pela liberdade de expressão. E ele diz que, infelizmente, nós não sabemos lidar com essa liberdade e por isso vemos acontecer tantas tentativas de censura, inclusive por parte do judiciário. Mas ele se desculpa dizendo que isso é resultado de anos de ditadura. Por fim, relembrou que uma lei ordinária não pode jamais proibir o que a Constituição Federal diz que é livre, por isso ele entende que não há necessidade de autorização e não há necessidade também de alteração de lei alguma. Agora começar o segundo bloco do nosso debate, em que os juristas vão debater entre si, mas eu vou apenas para provocar, lançar uma questão. Muitos artistas vêm dizendo que os biografados deveriam ter direito a uma remuneração. Já afinal, eles dizem que são, e no sentido figurado, os autores das suas próprias histórias. A professora Silmara já disse aqui que biografado não é autor. O autor é aquele que cria a obra intelectual. Mas a gente tem até um caso de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que condenou uma editora a indenizar em 5% sobre o valor de capa do livro, as herdeiras de um famoso jogador de futebol, né? Pelo fato de elas serem herdeiras de ter morrido pobre. Então, eu queria saber o que os senhores debatedores acham disso. Peguem o microfone e falem à vontade. Bem, como eu fui o último da outra vez, eu inicio, inclusive, falando sobre um assunto também bastante instigante, bastante importante. Eu acho que o direito autoral previsto pela nossa Constituição é o direito do criador em relação à criatura, em relação àquilo que ele criou em razão do seu dom do espírito. Então, eu sempre costumo dizer que a propriedade intelectual, eu costumo dizer que o direito autoral é um direito especial, em razão até da maneira dele ser um único entre o autor e a criatura. Não é um direito de propriedade que vem por transações. Você pode até transacionar o direito patrimonial, você pode até ceder ou licenciar o direito para que ele seja utilizado, mas sempre em seu nome como criador, já que você tem o direito à paternidade da obra. Falar que alguém que é biografado, alguém que foi foco de uma biografia, tem participação como autor, como criador, juntamente com o autor intelectual da obra, então, nesse caso, nós devemos entrar por um ramo filosófico mais profundo. Vamos procurar, inclusive, quem seria o criador da pessoa que reclama a criação. Deus, os pais, e aí nós deixaríamos o direito autoral por conta dessas análises que não são as mais recomendáveis. Eu entendo que o biografado não tem nenhum direito sobre a propriedade, sobre a obra, em razão de ter sido focalizado, até por ser um homem público, uma pessoa pública, até por ser uma pessoa que mereceu, inclusive, ser focada e despertou o interesse da população, da sociedade, em ter acesso às suas realizações. Aliás, o José Aparecido, o nosso constitucionalista, comentarista da Constituição, já em algumas edições, ele fala que o direito de ter acesso à comunicação é o direito predominante. É o direito dominante entre o direito à liberdade de expressão e à liberdade de ter acesso àquilo que está sendo expressado. Mas, voltando ao assunto do direito autoral, concordo plenamente com a doutora Silmara, professora, de que não existe absolutamente nenhum direito do biografado. Eu gostaria de completar o seguinte. No caso concreto, se o biografado comprovar que ele efetivamente participou da criação da obra, mediante prova, ele poderá
ser considerado coautor. Mas, em princípio, quem é biografado não é coautor. Nada impede que haja um contrato entre o biógrafo e o biografado para participação, mas a outro título, não a título de coautoria. O que foi proposto pelaquela organização de artistas é absolutamente improcedente. Biografado não é coautor. Pode ser? Pode haver, no caso concreto, mediante prova. A lei de direito autoral é claríssima. Autor é quem cria, e não é coautor quem meramente revisa o texto. Por exemplo, revisão de português ou dá algum breve palpite. Já temos casos julgados interessantíssimos envolvendo a segunda obra mais vendida no Brasil, que é o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, julgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, no qual se decidiu que os participantes da obra, que auxiliavam o professor Aurélio, não eram coautores. Eram partícipes, mas não coautores. Então, esse pleito é terrivelmente improcedente. Ele nega a raiz do direito de autor. Autor é quem cria. Quanto a isso, estamos de acordo. Eu não conheço o acórdão, a não ser a notícia da sua existência, mas o que habitualmente se nota em algumas decisões é uma dificuldade de princípios que converte danos morais em uma quantia patrimonial cujo fundamento é a ofensa a um direito da personalidade. Isso é muito comum. O que me parece que é indevido é se confundir o campo do ser, onde repousam os direitos fundamentais, os direitos da personalidade, com o campo do ter, em que estão aí todos os reflexos patrimoniais, sejam dos direitos de autor ou de outros direitos violados. Mas, de fato, chama a atenção, porque há uma deformação interessante naquilo que sustenta o argumento maior que leva uma família, no mais das vezes, a ir até o judiciário. É zelar pela privacidade, zelar pela reserva, zelar pela imagem. Então, de fato, chama a atenção que essa ação tenha sido assim julgada, mas, como não li o acórdão, eu me limito apenas a externar algumas surpresas. Eu estou de acordo com aquilo que foi dito até agora, e essa associação de artistas a qual referiu a professora Silmara é a tal do procure não saber, é isso? Sim e não. Esse deveria ser o nome dessa associação, procure não saber. Realmente é teratológica essa pretensão de receber direitos autorais. Eu, aliás, estaria em contradição comigo mesmo se defendesse a percepção de direitos autorais por aquilo que eu defendo com base no interesse coletivo, no conhecimento da história, no conhecimento cultural brasileiro. Eu pergunto à nossa ilustre mediadora se podemos livremente, claro. livremente, tá bem. Eu ouvi a professora Silmara mencionar que censura seria apenas a estatal. É isso? Sim. Bom, Censura estatal. Muito bem. O conceito tradicional é esse. Bom, mas o conceito, com a devida vênia, real, é que a censura pode ser privada também. A censura publicitária é uma forma de censura. A censura que os biografados ou que os herdeiros ou sucessores ou antecessores dos biografados exerçam é uma censura privada. É que a censura estatal, tradicionalmente reservada ao executivo, agora foi tomada pelo judiciário. Quer dizer, o judiciário resolveu ele exercer a censura estatal. E quanto ao... Eu ouvi o meu amigo Gilberto falando muito a respeito do conceito de notoriedade. O que é notório, quem é notório, etc. Não é?
um conceito que seria abstrato. Eu não mergulho nesse projeto de lei, porque, para mim, a Constituição é mais do que suficiente. Então, eu não vou a esses detalhes. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, notoriedade, eu uso em relação à notoriedade aquele conceito que um ministro qualquer da Suprema Corte americana, certa feita, usou. Quer dizer, eu não sei o que é pornografia, mas, quando eu olhar, eu sei o que é. E, em relação à notoriedade, é a mesma coisa. Eu não sei dar um conceito definitivo do que seja notoriedade, mas eu sei quem é notório e quem não é. Vossa Excelência é um notório, por exemplo, portanto, biografável, não é? Mas a notoriedade é isso, é a ligação com a contemporaneidade, ou o passado, ou o futuro. Ligação pública, a expressão pública de alguém. Essa é a notoriedade. Vou fazer um breve à parte ao que o Dr. Manuel acabou de dizer. Não há dúvida de que o notório é o irrefutável, talvez, aquilo que não se contesta. Aliás, os fatos notórios dispensam prova, não é mesmo? Mas me parece que o preenchimento desse conceito vai ficar no apagar das luzes ao magistrado. Quem não será notório para as editoras? Quem não será notório aos biógrafos? É claro que um biógrafo não vai gastar seu tempo e sua inteligência com alguém que não mereça importância. Mas a dúvida antecede a isso. Quer dizer, como se vai sustentar que o fulano não é notório? Então eu tenho preocupação, primeiro, repito, com aquela expressão, a mera ausência de autorização. O que é a mera ausência? Esse mero é meramente colocado, meramente equivocado, ou significa que a insurgência da pessoa faz com que esse dispositivo não se aplique? Então, é uma dúvida que tenho. E também, se nós formos analisar a redação, na qual Vossa Excelência não quer mergulhar, e também acho que não devo, numa parte se diz pessoa pública, e na outra interesse coletivo. Há diferença? Sabe-se que a pessoa pública é aquela que exerce cargo público, e a pessoa notória é aquela que não exerce, mas adquiriu fama, adquiriu projeção. E ali o projeto diz, aquele que, na sua trajetória pessoal, artística e profissional. É necessária alguma outra inserção, além da dicotomia entre pessoal e profissional? Por que artística? Isso até limita. Se bem visto, isso até limita. Então, para aqueles que sustentam que a Constituição basta, ipso facto, muito bem, encerramos a discussão. Mas, se formos penetrar no projeto, me parece que as dúvidas aí se agigantam. Só aproveitar aqui e fazer uma questão para vocês sobre isso. Então, eu acho, o doutor Manuel, o senhor falou, pessoa notória, eu olho e sei que não é notória. Mas a gente pode, pelo menos, distinguir dois tipos, como você falou. Tem a pessoa famosa, porque é um esportista famoso, é um artista famoso, e tem aquela pessoa famosa porque ela exerce alguma função pública importante. É o presidente da República, é o governador, é o prefeito, deputado, senador. E aí eu pergunto, será que não existe, entre esses dois tipos de notórios, uma diferença no grau de proteção da intimidade? Eu vou dar um exemplo mais concreto ainda. Se eu descobrir que aquele candidato a presidente é alcoólatra, ou se eu descobrir que aquele artista de telenovela é alcoólatra, ambos escondem muito bem o seu alcoolismo. Será que eu posso revelar nas duas situações, em homenagem a essa liberdade total e absoluta, ou não? A mesma coisa uma doença que está sendo escondida. Uma doença que eventualmente pode levar aquele presidente a não completar o seu mandato e aquele artista não terminar a sua novela. Eu pergunto. Começa por vocês que são pela liberdade total, depois para ver a professora Silmar. Não, eu acho que não há... Eu não tenho a menor dúvida. Ou seja, notório é qualquer um que tenha projeção na sociedade, projeção efetiva, que sirva de referência, de exemplo, e aquele que acidentalmente se torna notório. Quer dizer, estava naquele momento, naquele lugar, e com isso conquistou notoriedade.
A autoridade pública é notória em si, de per si. Quer dizer, eu não imagino, por exemplo, uma biografia, e agora eu quero desviar um pouco para provocar o meu amigo Gilberto. Eu não imagino uma biografia de um certo presidente da República, ou ex-presidente da República, sem que se toque nos hábitos alcoólicos, que pertencem à privacidade de Sua Excelência, ou de Sua Ex-Excelência. Mas, de qualquer maneira, são coisas da sua privacidade. E houve um jornalista que foi expulso do país porque tocou nesse assunto. Não é? De maneira que eu não consigo distinguir muito bem essa privacidade desimportante. Eu não consigo ver. Acho que é o mesmo grau de privacidade para o artista e para o político, por exemplo. O artístico, eu não vejo, por exemplo, certas privacidades do artista como tendo repercussão pública. Não vejo. Eu não consigo enxergar, por exemplo, por que, enfim, a existência ou não de uma rigidez num determinado membro de um artista, rigidez, ou a como é que chama? Cortar, a perda, a ablação. Isso, exatamente. A ablação de uma perna, por exemplo, possa ter interesse coletivo. Não é? Eu não vejo por que isso possa ter. Mas eu vejo, sim, que se isso não pode, essa divulgação não pode ser impedida. A Constituição, quando estabeleceu a inviolabilidade, previu a punição para isso, a indenização do dano moral ou material decorrente da violação. Não é? De maneira que... Bom, eu estou falando demais. E agora? Você se decide, mas eu queria te ouvir primeiro. Sim. Eu faço distinção. Eu me apego bastante em res pública, interesse público. O político tem limitações em seu direito de privacidade se esses fatos tiverem repercussão no cargo público. E nós temos um exemplo que ficou até didático, aqueles deputados chamados de pianistas. Eles poderiam invocar intimidade porque foram flagrados votando, apertando o botão em nome de outro? Não, não tem privacidade nenhuma aí, porque era uma fraude. Aquele nosso ministro do Trabalho, que foi deslocado para ir a uma convenção da OIT em Genebra e foi flagrado pela Folha de São Paulo andando na rua, bem acompanhado, qual é a privacidade que ele teria? Nenhuma, porque ele deveria estar lá exercendo o cargo público. Lamento que a senhora que eu acompanhava, que não exerce cargo público, teve sua privacidade completamente invadida. Eu faço certas distinções, mas me preocupa a petição da ANEEL, que merece todo o elogio, porque é muito bem fundamentada, quando há isso, não há a menor dúvida, muito bem embasada. Me preocupa a abertura que ela propõe. Em várias situações não haverá responsabilidade civil. Por exemplo, se o fato for verdadeiro. Que fato? O fato de aquele biografado, que é um grande autor literário, ter tido um filho extraconjugal, interessa para nós? Não interessa nada. A pessoa notória ou pública, entre aspas, não tem privacidade alguma? Eu conheço segredos de clientes meus, advogo na área de direito autoral, que são pessoas notórias e que até querem ter sua biografia divulgada, pessoas falecidas cuja família quer divulgar a biografia. Mas, evidentemente, que a família não quer que se penetre em segredo familiar, que não tem nada a ver com o fato da notoriedade. Então, me preocupa essa proposta de que não haja responsabilidade civil se o fato for verdadeiro. Que fato? Qualquer fato da pessoa notória? Me preocupa bastante isso. Peço licença para fazer uma nova parte. Se me fosse dado criar um princípio
com a vênia dos ilustres, eu diria o seguinte, que deveríamos observar o princípio do mínimo desnudamento para autorizar as divulgações de fatos de genuíno interesse público, para que essas notícias tenham pelo menos uma compreensão mínima. Eu me lembro de uma cobertura dada a uma doença grave da qual padeceu o nosso ex-ilustre governador, que morreu de câncer. E um dos nossos diários de São Paulo desceu a um grau de detalhamento impressionante. Acredito que o repórter tenha estudado bastante alguns aspectos da medicina para chegar ao detalhamento que ele expôs durante dias a fio. Numa dessas coberturas ele disse que Sua Excelência, em razão de uma incontinência urinária, frequenta o mictório tantas vezes por dia. Qual é o interesse que nós temos em saber quantas vezes essa ilustre figura se deslocava ao banheiro? Nenhum. É claro que os administrados têm interesse em saber como vai o seu administrador, mas me parece que há detalhes que não precisam ser revelados para que a notícia seja compreendida. Me lembro ainda de um ex-prefeito, enfim, atual deputado, de origem libanesa, sempre alvo de manchetes, cada dia mais, que apareceu num semanário importante, e na página oposta, uma senhora a qual se atribuía uma filiação extraconjugal, sendo ele o pai. Eu pergunto qual é o interesse que nós temos de saber se esse político, tantos ex-cargos que ocupou, traiu ou não sua esposa. Se me permite responder a tua colocação, Sônia, se há alguma interferência desse desvio ou desse desvario com a função exercida pela pessoa sobre quem recai a informação, me parece que o interesse existe. Mas, como dizem os estudiosos, interesse público é diferente do interesse do público. Muitas vezes chinfrim, muitas vezes fundado na bisbilhotice. Então, nós temos que ter cuidado e nunca vamos escapar do casuísmo. Assim penso. Eu queria apenas fazer uma colocação. Me parece que estamos aqui, obviamente, falando claramente, de uma maneira muito aguda e certeira, sobre o interesse público, sobre o interesse despertado da população, mas me parece que nós estamos saindo do campo da biografia e entrando no campo do jornalismo crítico. Matérias jornalísticas que poderiam ter falado sobre condutas sem precisar descer a detalhes. O interesse da população seria, naquele momento, talvez fosse pela conduta do governador como governador de São Paulo e não pelas vezes que ele usava o mictório. Mas, indo para a biografia, nós estamos falando em história. Nós estamos falando na história do homem durante o seu curso de vida, as realizações que ele fez. Como falar, por exemplo, de Van Gogh, que era um pintor, o mestre do expressionismo, considerado o maior pintor e criador do mundo, sem falar que ele morreu dando um tiro no seu próprio peito ou cortou a orelha por uma briga que teve com Gauguin, seu amigo, com Paul Gauguin. Isso é biografia. Nós estamos dando aspectos da história. Então, não é se imiscuir nas picuinhas que aconteceram durante a vida da pessoa. Michael Jackson, por exemplo, teve, me parece, mais de 160
biografias publicadas, dentre elas as mais absurdas. No entanto, eu não li nenhuma. Ele despertou interesse público, menos o meu. Mas o que acontece é o seguinte, nas biografias, as pessoas, os biógrafos, e partindo-se do pressuposto de que eles estejam realmente interessados em passar a história ao público, dar ao público o curso de vida e de realizações da pessoa focada, da pessoa biografada, me parece que esses detalhes fazem parte da história. Fazem parte da história. Eu já briguei pessoalmente, porque atende como advogado, obviamente, não pessoalmente, como advogado, obviamente, contra ex-presidentes já citados aqui como, ou pelo menos pensados nesse debate. Eu já acionei e ganhei o procedimento, um pedido de explicações, porque eu representava um jornalista com bastante fama no Brasil e até no exterior, e essa pessoa, que era o representante do Brasil, como representante do Brasil, deu uma entrevista acusando fortemente a honra desse jornalista. E eu ingressei com um pedido de explicações. O presidente do Supremo me deu ganho de causa e o advogado-geral da União e mais não sei quem fizeram lá uma explicação meio canestra, mas pelo menos eu aceitei a explicação e, inclusive, o foco da defesa foi o seguinte: quando alguém representa uma entidade e fala como representante da entidade, quem está se manifestando é a entidade. O Brasil não tem ressaca. O Brasil se manifesta e tem de se manifestar de uma forma correta. Se o seu representante tiver problemas, é um problema do representante. Ele ofendeu e eu queria saber por que o Brasil ofendeu a um repórter que estava cumprindo a sua profissão. Tudo isso para dizer, acho que nós temos que apartar um pouco o jornalismo crítico da biografia, em termos de se revelar fatos da vida do biografado e não ser necessário revelar alguns fatos para se fazer uma crítica sobre alguém que está sendo focado pela imprensa. Só um detalhe, o verbete do dicionário Aurélio, biografia é a descrição ou a história da vida de uma pessoa. Então, assim, se eu suprimir o lado pessoal, não puder falar da sua saúde, da sua família, da sua vida pessoal, eu estou fazendo um ensaio crítico, eventualmente, um ensaio crítico sobre aquele artista, aquele político, mas não uma biografia. Agora, pelo que eu estou vendo, do meu lado esquerdo, os dois juristas concordam com os termos da ADIM, e se eu entendi bem, aquela ADIM, da ANEEL, eles estão praticamente propondo a extinção da tutela preventiva dos direitos da personalidade. E, nesse sentido, eu imagino o seguinte: se ofendeu o direito, a honra de alguém, pode até ser uma ofensa mentirosa, ou a intimidade, ou a imagem, indeniza. Não existiria mais a possibilidade de se proibir, não a obra inteira, mas aquela ofensa pontualmente. É isso mesmo? O que vocês acham? Bom, já que a pergunta é dirigida para os seus esquerdistas, eu vou me atrever a responder. Eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, eu acho que a Constituição... Eu vou insistir nesse ponto, que para mim é fundamental. A Constituição, quando disse inviolável a privacidade, estabeleceu que a sua violação corresponderia a uma indenização, vírgula, independentemente de censura ou licença. Quando a Constituição resguarda a tutela preventiva, a tutela inibitória, portanto, anterior à edição da obra, ela faz lá à frente. Mas neste dispositivo específico da inviolabilidade da privacidade, ela não fez essa ressalva. Ela pura e simplesmente estabeleceu que isso seria punido com a sanção civil. Meu Deus do céu, como é que se faria um controle desses?
Quer dizer, um controle preventivo de uma biografia. Eu tenho certeza que, se o controle preventivo da biografia fosse feito, a biografia do presidente Getúlio Vargas, que saiu agora, que é uma obra monumental, teria sido provavelmente impedida. Porque lá conta-se tudo, tudo a respeito das privacidades de Sua Excelência, não com esse mau gosto que atingiu o governador Covas e que você muito bem denunciou. Mas, de qualquer maneira, detalhes. Detalhes sobre encontros amorosos que ele tinha, onde, com quem e como. O que esta senhora, que depois se tornou celebridade internacional, uma mulher bonitíssima, entende? Casada com um cidadão que montou uma fundação de ensino superior célebre, isso não teria saído. Se os herdeiros do presidente Getúlio Vargas tivessem procurado o Gilberto, por exemplo, e obtido uma tutela preventiva, essa tutela preventiva sacrificaria a história brasileira. Você me perdoe, eu sou libertário nesse assunto. Libertário até radical, abissal. De maneira que eu não compreendo esse juízo preventivo que impeça a obra. E só para encerrar, eu fui procurar no Capelo de Souza, algum tempo atrás, alguma coisa que dissesse respeito às biografias. E encontrei. E, para mim, é a síntese. Eu vou ler esse trechinho, que é mínimo, e depois não dizer mais nada. Diz o Capelo de Souza: também são lícitos os resumos biográficos e as próprias biografias das pessoas da história contemporânea, feitos a partir de documentos de acesso público, de declarações públicas do biografado e das pessoas que com ele privaram ou contraditaram. Essa é a minha posição. Peço o direito de resposta antes, professor. Me parece que a virtude está no meio termo, como dizia Aristóteles, e o Rabindranath Aleixo Capelo de Souza, que tem uma obra desse tamanho, 800 páginas, talvez uma das obras mais profundas sobre direitos de personalidade. Os portugueses, quando se empenham para escrever alguma coisa, eles suplantam qualquer concorrente, né? Me parece que esse trecho lido por Vossa Excelência encontra o meio termo que eu jamais alcançaria se não fosse o Capelo de Souza. Mas, pelo que me lembro, fontes públicas, documentos de acesso público, pessoas e, eventualmente, entrevistados que privaram com o biografado. Me parece que essa é a hipótese mais... Perdão, eu não completei. Pois não. E fatos ocorridos publicamente, e não havia armadilha, eu realmente esqueci de ler esse resto, e mesmo de acontecimentos... E mesmo de acontecimentos e de circunstâncias privadas, o seu conhecimento possa ser significativo para os contemporâneos ou para a posteridade. Muito bem, eu continuo concordando com Vossa Excelência e com o Capelo. Veja, essa qualificação de significativos me parece que, mais uma vez, baliza bem. Por quê? O que é significativo deve ser dito. A história não se conta sem que aspectos interessantes e importantes sejam noticiados e divulgados. Quem fará o filtro? Não há censor. O senhor conheceu a censura. O filtro, aquele que dizia esse vai, esse aqui não vai. Eu não conheci, li a respeito. Mas o que são fatos significativos, o que não são fatos significativos? Esse é meio termo sobre o qual repousa toda a disputa. Eu me perguntava, vindo para cá, por que o biógrafo precisa sempre se socorrer daquilo que já não é conhecido? E perguntava ainda, ele não pode forçar uma entrevista. Como ele faria para obter fatos privados? Como?
Ele invadiria o computador, os arquivos, as alcovas do biografado? Não, isso é crime. Como ele obteria? Ainda que obtenha essas informações privadas de modo lícito, por intermédio de terceiros que privaram com ele, me parece que é razoável. Mas a significância, ou significado dos fatos narrados, me parece que é fiel da balança. Então, eu saio daqui feliz, porque o professor Manuel Alceu trouxe luzes, e não há ironia, há apenas, de fato, como sempre, Vossa Excelência tem um argumento de ouro, e é verdade, há uma admiração verdadeira, né? Me parece que o Congresso deveria, e o Supremo também, ponderar sobre esse meio termo proposto por Capelo de Sousa, que é um estudioso, talvez um dos maiores estudiosos em Portugal, cujo Código Civil, a professora Silmara pode confirmar, foi o modelo no qual o nosso Código Civil se baseou. O artigo 80º e 81º são aqueles nos quais se basearam o artigo 11 e 12 do nosso Código Civil, né? Me parece que os portugueses têm realmente uma noção muito clara da importância dos direitos da personalidade. Então, eu agradeço a contribuição, mais uma generosamente trazida pelo Dr. Manuel Alceu, e gostaria de ouvir a professora Silmara a respeito. Eu também concordo com todos os elogios ao Rabindranath Capelo de Sousa, com quem estive em março numa palestra em Coimbra, e fiquei encantada com a simplicidade de um grande sábio. Aliás, a simplicidade é própria de quem é verdadeiramente sábio. O Código Civil português nos influenciou, sim, e eu gostaria também de lembrar que está se criticando muito o Código Civil brasileiro, mas as pessoas esquecem que quem elaborou a parte geral do Código Civil foi o maior jurista vivo brasileiro, no meu modo de ver, que é o José Carlos Moreira Alves. Romanista, civilista e publicista. E o código foi coordenado pelo nosso filósofo maior, Miguel Reale. Então, nós todos aqui temos que fazer uma reverência, não exatamente nós, mas as pessoas que criticam sem muito respeito de linguagem, não é o nosso caso. O Código Civil deviam se lembrar dos seus grandes autores. Eu termino a minha participação dizendo que tenho com os nossos dois colegas Lourival e Manuel Alceu uma discordância fundamental. A Constituição brasileira não privilegiou a liberdade de expressão. Vai ter de ser examinado no caso concreto que vai preponderar. Eu fiz estudos em vários acordos do Supremo Tribunal Federal e colhi ensinamentos em votos da maioria dos ministros, e esses votos dizem claramente que não há primazia da liberdade de expressão em abstrato. É preciso ver no caso concreto. E quanto à tutela preventiva, eu estou bem acompanhada com o constitucionalista Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo, no sentido de que a tutela preventiva há de haver, sim, na liberdade de expressão. Então, creio que essa é a nossa discordância fundamental e estamos concordes quanto à dispensa da autorização para a biografia, com a ressalva da responsabilidade civil, se houver dano, pois pode não haver. Perfeito. Um minutinho para a sua última palavra. 5 minutos. Falo? Pode Pode falar? falar. Não, eu só quero dizer que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, sim, pela supremacia da Constituição e pela supremacia da liberdade sem censura. Eu trouxe aqui até uma manifestação de Aires Brito, ministro Aires Brito, quando ele diz: nenhuma lei pode ir além do que já foi constitucionalmente qualificado como livre e pleno. Isso ele disse no voto da arguição de descumprimento ao preceito fundamental que extinguiu a lei de imprensa. Além dele, eu tenho outras manifestações, Celso Mello, por exemplo, e outros ministros. Mas eu queria apenas falar sobre
essa manifestação do Aires Brito. E queria pedir licença até para falar sobre uma manifestação também que eu colhi do ex-ministro, presidente Edson Vidigal, presidente do Superior Tribunal de Justiça, num artigo que ele escreveu falando da inconstitucionalidade do artigo 20 do Código Civil. Ele termina o artigo dizendo que a Constituição de 88 ultrapassou o Código Civil, que visivelmente está inconstitucional em muitos pontos, como é o caso do artigo 20, que tem permitido essas decisões que resultam na prática em censura prévia. Por isso eu também sou um defensor bastante forte. Hoje, inclusive, falei até para uma pessoa, um editor, sobre isso. Eu sou o defensor de que a Constituição brasileira não veio por acaso, muito pelo contrário, e já que falamos do professor Miguel Reale, meu mestre Miguel Reale, o pai do nosso querido Realinho, como ele era chamado na faculdade, Miguel Reale, que fala numa obra, numa monografia preciosa, o Estado Democrático de Direito, e ele diz que o democrático de direito não é uma redundância. Poderia ser um Estado de direito como um Estado democrático, e já estaria perfeitamente definido. Mas o democrático de direito é para mostrar que a democracia foi conquistada. Ela veio do seio da população. Então, a liberdade sem peias, sem restrições e como um direito soberano, não veio por acaso. Obrigado. Nós estamos com o horário realmente estourado, né? Eu agradeço. Como vocês veem, esse é um tema bastante polêmico, né? E um tema que é controverso, até mesmo a interpretação do que diz a Constituição foi objeto de discordância do meu lado direito, do meu lado esquerdo aqui, os importantes juristas que nós temos. E eu agradeço a participação de todos e, em razão do adiantar da hora, vou ter que encerrar o debate e passar a palavra para a nossa comentarista. Muito obrigada a todos. Vamos agora comentar, então, esse segundo bloco do debate. A doutora Sônia iniciou o debate perguntando sobre a remuneração dos biografados, se eles devem ou não ser remunerados como biografados. O doutor Lorival iniciou sua fala dizendo que os biografados, como bem lembrou a doutora Silmara, não têm direito autoral. Né? Ele lembrou que direito autoral é algo que liga criador à criatura. O direito autoral é especial para ele, é único, porque ele não vem de transações, não é uma propriedade que se adquire, mas que se tem. Né? Então, para ele, o biografado não tem que ser remunerado, nem como biografado, nem como autor da obra. A doutora Silmara concordou com o doutor Lorival e completou que o biografado teria que provar que é autor para receber seus direitos autorais. Se ele não for coautor da obra, ele não tem direito a receber direitos autorais. Isso deveria ser analisado no caso concreto, mediante a apresentação de provas e tal. Mas pode haver, segundo a professora Silmara, um acordo entre o biografado, as editoras e o biógrafo, para que ele seja remunerado, às vezes em porcentagem, aí, por conta da sua retratação. Isso teria que ser analisado também num caso concreto. O professor Gilberto Jabbour, ele disse que há uma deformação no interesse que sustenta a família, um interesse que a família de um retratado sustenta para pedir direitos autorais sobre biografia. Para ele isso não tem muito fundamento. E o professor Manuel Alceu, por fim, ele ratificou o entendimento do Dr. Lorival e debateu um pouquinho o conceito de censura. Ele diz que censura não é só a censura estatal, que pode haver censura privada. Para ele, quando os herdeiros impedem a publicação de uma obra, ele está cometendo a censura privada. E ele também questiona um pouco o conceito de notoriedade, que foi comentado pelo Dr. Gilberto. Para o Dr. Manuel Alceu, não há um conceito definido, um conceito estático sobre notoriedade. Mas o que ele disse é que quando ele vê uma pessoa notória, ele sabe que essa pessoa é notória.
O doutor Gilberto, em resposta ao doutor Manuel Alceu, disse que para ele notório é irrefutável, mas esse conceito vai ficar para os magistrados, se for aprovado o projeto de lei, como com a redação que está atualmente em vigor. Ele manifesta sua preocupação novamente com aquela expressão, a mera ausência de autorização, dizendo que é indefinida essa expressão, né? Então ele manifesta uma preocupação bastante grande sobre esse projeto de lei e diz que dúvidas se agigantam se esse projeto for adiante. A doutora Sônia, então, fez uma outra provocação. Ela perguntou se há diferenças no grau de notoriedade entre artistas, políticos e outras personalidades. Se deve haver diferença no tratamento das biografias dessas pessoas. Para o doutor Manuel Alceu, a notoriedade é qualquer um que tenha projeção, seja uma projeção continuada, ou seja uma projeção acidental, uma projeção imediata. Pessoas que têm projeção são pessoas notórias e, por isso, não deve haver diferença no tratamento entre elas. O doutor Manuel Alceu disse que não imagina uma biografia de um certo ex-presidente sem tocar, por exemplo, nos seus hábitos alcoólicos. Ele não vê, seria uma dificuldade para a história, não contar os hábitos alcoólicos dos ex-presidentes. Mas, por outro lado, ele também não vê o interesse público na história da ablação de um membro de um artista. Ele não vê por que tocar nesse assunto ou por que comentar esse assunto numa biografia. Então, ele pondera entre os dois interesses. A professora Silmara, ela diz que há repercussão, sim, a diferença, sim, no grau de notoriedade. Ela diz que para um cargo público, há algumas concessões que são feitas, algumas distinções em relação à situação em que o cargo se encontra, em que a pessoa se encontra. Ela dá o exemplo da autoridade que foi flagrada passeando em um evento público. Essa autoridade deveria estar desempenhando sua função, porém foi flagrada passeando numa cidade do exterior. E isso, para ela, deve ser contado, deve ser publicado, sim, porque a autoridade deveria estar exercendo a sua função naquele momento. Mas ela manifesta uma preocupação com a família dos biografados, que tem seus segredos. Ela diz que, em alguns momentos, a família pode não querer revelar segredos, que às vezes até o próprio biografado pode ter interesse em revelar, mas a família também poderia querer a sua privacidade em relação a esses segredos. E ela se preocupa bastante com essa questão. O professor Gilberto, então, lembrou das notícias da doença do nosso ex-governador. Ele falou que essas notícias foram muito mal tratadas, que o tratamento dado a essas notícias foi exagerado. Os jornalistas, na época, desceram a detalhes que não havia necessidade de. E o doutor Lorival, comentando essa lembrança que fez o doutor Gilberto, disse que nós estamos saindo aí, então, do campo da biografia, entrando no campo jornalístico. E ele, voltando para a questão da biografia, lembrou que quando se trata de biografia, estamos falando de história, que história não é se imiscuir nas minúcias da vida de uma pessoa, mas é dar ao público o curso da vida das pessoas retratadas, é contar a história, o que aconteceu e as revelações que devem ser feitas em relação àquela pessoa. E por isso ele entende que é importante apartar o jornalismo crítico da biografia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em seguida, continuando aí as provocações, a doutora Sônia deu o conceito do dicionário de biografia, que é retratar a vida de alguém. E perguntou para os debatedores se eles concordam com a DIN e se ela mantém a indenização. A ação direta de inconstitucionalidade pretende manter a indenização, mas impedir a retirada da obra de circulação. O doutor Manuel Alceu estabeleceu que o excesso deve ser punido com indenização, como prevê a Constituição. Ele citou a biografia de Getúlio Vargas e disse que se os herdeiros tivessem procurado o doutor Gilberto, uma parte da história ficaria para trás, ela não seria publicada, porque há detalhes ali importantes e particulares de Getúlio. O doutor Gilberto, em resposta, ele respondeu com bastante parcimônia. Ele diz que a virtude está no meio termo. Para ele, não há que se exagerar, nem não contar, mas também não se pode
contar detalhes, descer a minúcias nas quais não há interesse. Para ele é importante verificar as fontes públicas, documentos de acesso públicos e pessoas que tiveram contato com o biografado. Ir além disso é muito perigoso. E aí ele volta àquela questão do que são elementos significativos para a sociedade, né? E diz que, no final das contas, quem vai fazer o filtro do que são esses elementos significativos, se mantiver a redação do projeto de lei, serão os magistrados, né? E ele questiona por que os biógrafos precisam se socorrer de fatos não conhecidos. Por que eles não se atêm aos fatos que são conhecidos, que são fatos históricos? Para ele, o fiel da balança é realmente o que são esses elementos significativos, até que ponto eles são de interesse público. A doutora Silmara, ela encerrou sua fala lembrando que muito se critica o Código Civil, porém ela acha injusta essa crítica e lembrou também dos seus grandes autores, né, para dizer o quão injusta é essa crítica. E manifestou novamente a sua discordância com relação à opinião do Dr. Lorival e do Dr. Manuel Alceu, lembrando que a Constituição Federal ela não privilegia, na opinião dela, a liberdade de expressão. Ela diz que estudou muito e tem consciência de que não há primazia da liberdade de expressão, que os ministros e os casos julgados todos pelo Supremo Tribunal Federal não demonstram essa primazia. Pelo contrário, ela demonstra justamente o equilíbrio entre liberdade de expressão e a vida privada e a tutela da personalidade. Sobre a tutela preventiva, a doutora Silmara diz que tem que haver, sim, uma tutela preventiva, independentemente da liberdade de expressão. O doutor Lorival terminou sua fala dizendo que a manifestação segundo ele, a manifestação de muitos dos ministros é, sim, sobre a primazia da liberdade. Ele citou o voto do ministro Aires Brito na ação de descumprimento fundamental, número 130, aquela que retirou a lei de imprensa do sistema legal brasileiro. Ele falou também sobre o ministro Edson Vidigal e como a Constituição Federal ultrapassou, né, o Código Civil, que ela vai além do que o Código Civil permite. O doutor Lorival diz que o Estado democrático de direito, né, essa expressão Estado democrático de direito, não é redundante, não é uma expressão redundante, ela demonstra justamente a conquista do país sobre aquilo que era a repressão. A doutora Sônia, então, encerrou dizendo que o tema é polêmico e que há que se haver realmente um estudo, uma maior discussão com parcimônia a respeito desse assunto.